fato acontece, a Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Oi, testando. Olá, boa tarde a todos que acompanham essa coletiva de imprensa direto da sede da Defesa Civil de Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Estamos começando a semana trazendo essa atualização dos dados da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das demais forças de segurança aqui em Santa Catarina. Estão na mesa o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, o coronel Fabiano de Souza, coronel César de Assunção Nunes, diretor de gestão de desastres da Defesa Civil Estadual, e também o Frederico Rudolph, coordenador de monitoramento e alerta da Defesa Civil de Santa Catarina. A gente começa a palavra, então, com o Frederico, que vai trazer um panorama das chuvas e também a previsão aí para os próximos dias. Fred, a palavra está contigo. Bom dia a todos. Tivemos, então, chuvas bastante expressivas nos últimos dias, né? Começando ali na quarta-feira. Essas chuvas se intensificaram aí no fim de semana, entre sexta e domingo. Volumes que superaram praticamente a média do mês, que é um mês chuvoso aqui para o nosso estado. Várias regiões foram bastante afetadas por inundações, alagamentos, deslizamentos. As regiões mais afetadas em termos de inundações foram as regiões do Alto Vale do Itajaí, mas tivemos também ocorrências de inundações também no extremo oeste, ali no Alto Uruguai. Agora, no Planalto Norte também, Litoral Sul de Santa Catarina, Planalto Sul, então praticamente todas as regiões com inundações. No momento, ali no Uruguai, no Rio Uruguai, o nível já está baixando. Ele chegou ali um pouco mais do que 11 metros, 11,68, já está baixando. No Vale do Itajaí, nós também estamos com rios em instabilidade ou já em recessão. Em Blumenau, o nível já está baixando também. Rio do Sul atingiu estabilidade e está tendendo ao declínio. Os rios ali no Rio Itajaí do Oeste são as áreas que mais preocupam no momento, que continuam subindo, principalmente Itaió, Rio do Oeste e Laurentino. No Planalto Norte, Rio Negrinho continua subindo, o rio também, estabilidade, mas subindo lentamente. E demais regiões já numa condição bem mais confortável. Então, para essa semana, nós temos aí um alívio, né, das chuvas entre hoje e amanhã. Na quarta-feira, retornam condições de temporais que podem vir com raios, rajadas de vento, queda de granizo e chuvas intensas, principalmente nas regiões do Oeste, Planalto Norte, parte norte do Planalto Sul, Vale do Itajaí, Litoral Norte, são as áreas que podem ter esses maiores riscos de chuvas pontualmente intensas nesse dia. E na quinta-feira, a passagem dessa frente fria, que deve ser uma passagem bem clássica de frente fria, ela deve avançar rapidamente aqui pelo nosso estado, mas ela provoca chuvas também nessas áreas, principalmente entre Planalto Sul, Vale do Itajaí, são áreas que podem ser mais afetadas também por essas chuvas. Esperamos aí volumes de chuva que podem ser entre 60 a 80 milímetros, com pontuais acima desses valores aí, pontualmente acima de 100 milímetros. Então, é um volume considerável de chuva, considerando já as condições das bacias que estão bastante saturadas. Então, bastante atenção para os próximos dias. Nós recomendamos que, principalmente na região do Vale do Itajaí, se mantenham as mobilizações dos abrigos, enfim, para que a gente possa operar aí com bastante tranquilidade aí nos próximos dias, mas ainda com bastante cautela. Depois, nas outras semanas, a gente espera um período mais calmo,
com chuvas mais localizadas, mas a gente não enxerga aí um sistema de chuva carregada e persistente aqui pelo menos nas próximas 2 semanas. Então, agora é o período mais crítico mesmo, realmente até quinta-feira, e depois a gente espera um período mais tranquilo aqui para o nosso estado. Ouvimos o Frederico Rudolph, coordenador de monitoramento e alerta da Defesa Civil de Santa Catarina. Agora vai falar o coronel Fabiano de Souza, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Bom, diante de todas as previsões e todos os avisos e alertas que foram publicados pela Defesa Civil de Santa Catarina, desde o primeiro momento o Corpo de Bombeiros começou a se organizar, seguindo a orientação do nosso governador do estado, Jorginho Melo, e colocando todas as equipes ou de sobreaviso ou de prontidão desde o primeiro momento. Com relação às chuvas de terça e quarta-feira, o nosso atendimento ele ficou muito concentrado na região sul, principalmente litoral sul, tendo significativas demandas em Orleans, Uruçanga, Tubarão, além de outros municípios. Também no Planalto Sul, principalmente em Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urubici. Nessa segunda onda, nesse segundo momento, nós também antecipamos o deslocamento de tropa, encaminhamos efetivo de reforço para o Alto Vale do Itajaí, pois, segundo as previsões, seria nessa segunda onda a região mais impactada. Ainda que nós tenhamos e tivéssemos ocorrências registradas em 115 municípios de Santa Catarina, 115 municípios atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar, sem dúvida nenhuma, o maior número de ocorrências foi no Alto Vale do Itajaí, principalmente no dia de sábado e domingo. Nesta madrugada, nós tivemos um pico de demanda das nossas equipes para o município de Taió. Na noite de ontem, nós deslocamos efetivo de reforço, oriundos de Lages e do oeste de Santa Catarina. Nesta manhã, encaminhamos uma segunda aeronave que ficou posicionada em Taió para fazer inicialmente o resgate de pessoas que estavam ilhadas, principalmente aquelas que foram surpreendidas durante a madrugada por estarem, a maioria delas, no segundo pavimento de suas residências, e todas as nossas equipes trabalharam exaustivamente durante toda essa madrugada de domingo para segunda-feira, fazendo a retirada dessas pessoas que estavam em situação de risco. As operações do Corpo de Bombeiros elas permanecem. Hoje a nossa tropa está concentrada no Alto Vale do Itajaí, principalmente nos municípios de Taió e Rio do Sul, mas também temos equipes em outras cidades, como Rio do Oeste, que também sofre com uma inundação bem significativa, bem importante, e o Corpo de Bombeiros continuará, inclusive, preparado para essa semana, para essas novas chuvas que devem ocorrer aí a partir da quarta, quinta-feira, como agora há pouco mencionado pela Defesa Civil de Santa Catarina. Obrigado, coronel. Agora a gente passa a palavra para o coronel César de Assunção Nunes, diretor de Gestão de Desastres da Defesa Civil de Santa Catarina. Coronel que vai trazer um panorama dos atendimentos, situações de emergência nos municípios e também esse atendimento do governo do estado nesses municípios, a gente que está atuando desde a última quarta-feira, né, coronel, de atendimento por conta das chuvas. Bom dia. Bom dia. A orientação do governo do estado de Santa Catarina, o governador Jorginho Melo, vem a partir já do domingo, né, de que nós tivemos a possibilidade de impacto durante a semana. Né. Já na segunda-feira nós tivemos uma reunião aqui na Defesa Civil, colocamos o centro de operações na classificação amarelo, né, ou seja, em atenção, e aí, à medida que o evento, né, a complexidade do evento e a precisão ela foi aumentando, nós decidimos, né, junto com o governo, né, em mudar a classificação do centro de operações, né, para laranja, que aí ele exige que as instituições, né, de Estado elas sejam presenciais e que toquem suas operações. Ali nós deliberamos sobre a importância, certo, de que nós tivéssemos a antecipação. Né, e o exemplo aqui do Corpo de Bombeiros com antecipação possibilitou que nós já pudéssemos reduzir consideravelmente aí, né, as ações de forma global de resposta. Então, isso é muito importante, tá? Bem como, né, as informações fluírem, né, por meio da imprensa e também por meio dos canais para o município.
os municípios se prepararam, né, para o impacto, né, e isso implica em abertura de abrigos e outras medidas que efetivamente são necessárias. A evolução do quadro foi progressiva, à medida que ia passando, o número de municípios ia sendo atingido, né, de uma maneira cada vez mais intensa, com volume de água. Né, nós tivemos, até o presente momento, 67 municípios que decretaram situação de emergência, 132 que registraram no sistema, né, de informações S2ID, registro considerável, tiveram bastante estruturas públicas danificadas. Né? A malha rodoviária também está com alguns problemas pontuais, mas as equipes já estão em campo. A malha federal, a mesma coisa, com muita agilidade, para que pudesse ter a normalidade aí no fluxo. Até porque, neste momento, né, iniciam-se de forma já progressiva a entrega de itens de ajuda humanitária, cobertura de abrigos e assim por diante. Então, assim, são medidas, tá, que são próprias aí da gestão do desastre, mas elas são sempre integradas. Então, há sempre uma integração no CIOP. Né? Por exemplo, a SIDASC, né, lançou as informações aí para o campo, proteção aos animais. Né? A Celesc nos manteve atualizada e não houve nenhum prejuízo, mesmo com os temporais, na rede. Veja, eu não estou falando pelo órgão, mas sim das ações integradas. Né? E foi muito... A Casan nos passou aí de que o abastecimento estava em normalidade. A saúde, ela tomou com bastante antecedência a reorganização dos hospitais, né? Aí possibilitando, né, que se o impacto fosse maior. Então, assim, de uma maneira bem geral, para que todos entendam, o Estado reagiu, e reagiu bem. E isso garantiu essa tranquilidade, que infelizmente tivemos 2 óbitos, que foram exatamente relacionados com o evento, mas de certa forma, tá, né, poderiam ter sido evitados se aquelas recomendações clássicas. Tá? Então a gente diria que para esse próximo período, né, a gente tem uma preocupação de solo demasiadamente encharcado, com risco de alagamentos pontuais. Algumas localidades ainda têm um escoamento de água, um comportamento de bacia, né? Mais lento ou mais acelerado, né? Mas o estado tende a voltar à normalidade. Então nós entramos numa outra etapa, tá? Que é a reconstrução, e aí nós temos já em conversa com o governo federal para saber quais as medidas, tá, que foram tomadas. Até porque algumas medidas legais junto ao governo federal nós já tomamos aí para poder o andamento. Então, assim, num balanço geral até aqui, né, no término do segundo período, é de que foi extremamente positivo, graças a que palavra? A antecipação. E também outro ponto, né, a resiliência do povo catarinense, que é fundamental, né, diante do comportamento dos desastres. Obrigado, Coronel. Fred, chega questionamento principalmente da região do Vale com relação ao nível do rio Itajaí-Açu, Blumenau. Tem alguma projeção? Deve estar baixando? O que dá para a gente atualizar? Sim, no rio Itajaí-Açu, em Blumenau, ele atingiu o pico em 10 e 18 e agora está abaixando. A última leitura agora está em 10 e... Desculpa, está em 9,90, então em recessão. Lenta recessão, a gente espera que ele continue baixando nas próximas horas, no decorrer dos próximos dias, pelo menos até quarta-feira, quando a gente espera aí ter novos volumes de chuva. Então, as barragens, né, enfim, em todo o Vale do Itajaí, elas foram operadas de forma a minimizar, né, os impactos das cheias em todo o Vale do Itajaí. Desde a quarta-feira da semana passada, já foram fechadas as barragens de Itaiotuporanga, elas verteram, elas estão, né, já diminuindo nessa cota de vertimento gradativamente, atingiram o pico de vertimento nesta madrugada e a tendência é que elas vão esvaziando gradativamente. A barragem de José Batê, ela permanece com portas fechadas, né? Então conseguiu fazer esse amortecimento, né, dessa onda de cheia que chegou na região do Médio Vale do Itajaí, também do Baixo Vale, e a gente segue monitorando, né, as condições para operações futuras, mas por enquanto as barragens cumpriram plenamente o seu potencial de mitigar as cheias no Vale do Itajaí. A barragem de Itaiotuporanga chegaram a verter mais de 120% da sua capacidade, isso mostrando aí uma reservação, inclusive adicional do seu volume normal, que seria sem o vertimento, e isso com certeza mitigou os impactos das cheias no Vale do Itajaí. Obrigado, Frederico. E com a palavra do Fred, a gente finaliza essa coletiva de imprensa aqui na sede da Defesa Civil em Florianópolis, que trouxe um panorama aí do atendimento do governo do estado, das forças de segurança nesse início de semana. As atualizações a gente continua fazendo no portal
de notícias do Governo do Estado e também nas redes oficiais do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil do Estado e dos demais órgãos. Uma boa tarde a todos.